Agora que eu quero ver. Agora que são elas, que são eles, que são todos nós. Mamãe. Vai começar a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos já tirou as férias que tinha que te tirar. Volta a treinar nesta sexta-feira. E o senhor Alexandre Santástico, no começo do Campeonato Brasileiro, colocou o Santos entre os 3 principais clubes do futebol brasileiro que disputariam o Campeonato Brasileiro. Depois de alguns meses, depois de 12 rodadas, o Santos é 15º colocado, Alexandre, com 11 pontos ganhos. A pergunta que não quer calar: qual é a sua projeção para o segundo semestre? O Santos vai brigar na parte de cima, o Santos vai brigar na parte intermediária, ou o Santos vai brigar contra o rebaixamento? O senhor mantém a sua projeção otimista que o Santos está entre os 3 maiores e 3 melhores elencos do futebol brasileiro? Vamos lá, Marcão. A gente sabe que um campeonato tão concorrido e tão puxado como é o Brasileirão, é muito difícil você começar mal e se recuperar, né? Porque o campeonato é um campeonato de regularidade. Então, você vê times aí que nem Palmeiras e Flamengo, que são equipes que perdem muito pouco, né? Que são equipes que perdem aí no máximo num campeonato como esse 4, 5 jogos. Não perdem mais do que isso. É muito difícil isso acontecer. Então, Marcão, eu não acredito que o Santos ele vai ter uma arrancada ali sensacional, espetacular, para brigar na parte de cima da tabela, não. Acho muito complicado você buscar esses pontos, né, que o Santos deixou para trás, e pontos que eram importantes. Bahia em casa, Botafogo em casa, Vasco, que é um time que para mim briga contra o rebaixamento. Esse time do Vasco que é tenebroso, né? O Grêmio também, que é um time muito ruim. Então são pontos que o Santos ele não poderia ter negociado, era para ter ganhado. Só que infelizmente agora você tem que trocar o pneu com o carro em movimento, Marcão. Olha, eu acredito que o Santos não briga contra o rebaixamento, não. E para mim eu colocaria o Santos ali numa posição bem intermediária do campeonato. Acho que entre 7º e 9º. Acho que não passa disso, não. Você, 7º, dependendo do que acontecer na Libertadores, isso. Pode dar Libertadores, né? Pode dar, pode. Dependendo da classificação do brasileiro e do... Você pega uma pré. Você pode pegar uma pré-Libertadores. Então o senhor confia que o Santos pode virar o jogo no segundo semestre, se recuperar e chegar numa Libertadores, é isso? Eu acho que sim, Marcão. Porque a projeção que o senhor fez no primeiro semestre, muita gente chama o Alexandre de louco, e grande parte tem razão. Ih, mamãe! Mas a projeção que o senhor fez levava em conta Neymar Júnior jogando, né? E não jogou praticamente. Por isso que eu tenho uma esperança ainda que a gente possa ali ficar entre 7º e 9º colocado no Brasileirão, porque eu vejo o Santos hoje uma equipe um pouco mais encorpada. Você tem o Zé Rafael, que é um cara que já demonstrou que pode entregar, você tem o Ilharão, que a gente não sabe como chega, mas assim, o risco de dar errado não é tão grande, porque a gente já sabe o que ele pode entregar, né? Então você tem algumas peças interessantes, como o Bom Tempo, o Barreal tá evoluindo aos poucos, o Roleiser começou a ganhar uma confiança, jogando bem o Roleiser, né? O Guilherme começou a voltar a fazer seus golzinhos, né? Verdade. Então eu acho que isso pode fazer com que o Santos consiga alguns pontos interessantes, Marcão, pra gente tentar pegar uma pré-Libertadores aí, que é importante demais pro Santos. Agora, título, G4 direto, aí não dá. Infelizmente o Santos ele perdeu muitos pontos difíceis que não poderia ter perdido, e agora fica muito difícil você ir atrás, viu, Marcão? Mas ali, ó, vamos que torcer para um 8º lugar, vai? Então vamos lá, na revisão que o senhor faz, o senhor tem direito de fazer a revisão agora no segundo semestre. O senhor, é claro, eu sou justo aqui. Obrigado. Porque muitas coisas mudaram. Sim. O Neymar não jogou como deveria o primeiro semestre. Eu dou direito da revisão. Muito obrigado. Nesta revisão, senhor Alexandre Santástico, o senhor coloca o Santos na 8ª colocação? Isso, eu tinha errado, fui moleque. Marcão, eu acredito. Eu vou colocar ali, ó. Eu vou cravar eu tô colocando aqui o nosso bigodinho vai consolidar. Pode colocar. 8º lugar pro Santos, Marcão, nesse Brasileirão. Santástico, 8ª colocação. Agora eu quero saber, eu vou falar a minha, hein? Eu quero saber dele, que colocou o Santos como campeão. O Santos no topo. O Santos na Praça Independência no final do ano. Eu quero saber do nosso Mimito. Mimi, e aí, Mimi?
Passaram alguns meses, Neymar não jogou aquilo que se esperava, Soteldo deixou o Santos, foi para o Fluminense, saiu Pedro Caixinha, veio Kleber Xavier, saiu Pedro Martins, veio Alexandre Matos. E aí, meu caro Mimi, qual é a sua revisão em termos de análise do que pode ser o Santos no segundo semestre? Marcão, errei feio também, né? Errei feio, futebol totalmente... Ih, mamãe! Totalmente abaixo do esperado, né? Mas agora, cara, é igual falou, 13ª rodada, aí já tem duas pedreiras, né? Tanto Palmeiras e Flamengo aí pela frente. Mas eu acho que a gente vamos dar uma subida ali, né? Eu fui até dar uma olhada aqui na classificação, me assustei, porque eu ia falar que a gente ia ficar ali de 7º a 10º, mas para chegar entre o 7º vai ser bem complicadinho. Eu acho que o Santástico foi bem demais. Na 8ª posição ali também, eu vou com o Santástico, viu, Mário? O Santástico foi bem demais. De 7º a 10º, que era a minha ideia. Você quer dividir a responsabilidade, né, Mimi? Você erra junto, né, Mimi? Vocês estão tudo pipocando, né? Ei, Marcão, vocês não são Neymarzete, senhor Mimi? O senhor Santástico batendo palma. O senhor Santástico ontem aqui estava parecendo um blogueiro de tanta felicidade com a renovação do Neymar. E na hora de falar posição, vocês estão aí, 10º lugar, 11º. O senhor está pipocando, Mimi? Oitavo colocado, Mimi? Marcão, os caras distanciaram um pouquinho. Eu fui olhar aqui, porque se eu não olhasse a classificação, eu ia falar que a gente ia brigar ali de 6º a 10º. Só que quando eu olhei, falei, vai ser complicado chegar lá na frente. Mas eu acho que é muito pouco com o Santos Futebol Clube, com Neymar, Roleiser, né, vários jogadores aí, o próprio Brasão, né? Mas vamos ali de 7º a 10º, acho que uma 8ª posição, igual o Santástico falou. Infelizmente a gente deve ficar, mas é na primeira página da tabela, viu, Marcão? 8º pode pegar pré-Libertadores? Pode, né? 8º pode. 8º. Pode, Não, 8º pode, né? Porque geralmente um brasileiro já ganha Libertadores. Isso. Aí tem a Copa do Se Brasil, algum ganhar a que Sul-Americana... Exato, tem que ganhar um brasileiro a Libertadores e uma Sul-Americana, né? E a Copa do Isso, Brasil, aí, se alguém a Copa for do Brasil, se algum que campeão tiver brasileiro, entre os tá entre 8. primeiros. Perfeito. Então um 8º colocado daria para chegar numa Libertadores da América. O Santos é 15º, né, atualmente. E eu fiz uma projeção que o Santos ficaria entre os 5 melhores no Campeonato Brasileiro. Eu falei que ia ficar em terceiro. Errei muito. Errei muito. Olha, eu gostaria muito que o Santos chegasse numa Libertadores da América. Gostaria muito e vou torcer demais para isso. Mas eu tô menos confiante que vocês dois agora, viu? Eu vou colocar aqui entre 10º e 12º lugar. Entre 10º e 12º lugar é a minha projeção revisada agora. Infelizmente, não adianta, cara. Porque o que acontece é o seguinte, não tem dinheiro para contratar. Não tem dinheiro para contratar. Eu não tenho tanta confiança no Neymar como vocês têm. Eu quero que o Neymar jogue muita bola, mas eu tenho dúvidas. Eu quero que ele prove para todos nós que ele tem condições, que ele está afim, que ele vai jogar. Mas eu não aposto como eu apostava no Neymar em janeiro. Não aposto mais. Tá certo? O Arão, que o senhor está comemorando aí, o Arão não estava jogando no Panathinaikos. Os últimos 5 jogos do Arão, ele jogou 3 minutos. O Igor Vinícius foi chutado do São Paulo. Então, assim, não tem grandes mudanças comparado ao primeiro semestre. O Soteldo, que o senhor gostava demais, foi para o Fluminense. Jamais. Então, eu vou cravar 10ª colocação para o Santos. 10ª colocação para o Santos Futebol Clube. É Sul-Americana. É Sul-Americana. 10ª colocação. E eu quero saber o seguinte, Jordão. Agora, tá preparado aí, Jordão? Tá preparado ou não? Então vamos lá. Preparado. Quero saber de você o seguinte. O senhor, no começo do ano, antes de começar o Campeonato Brasileiro, senhor Thiago Jordão L. Bigodinho, que o senhor está vendo aí
do lado esquerdo da sua tela, do celular, da sua TV, de Smart TV, enfim. O senhor Bigodinho, esse mesmo que está aqui ao meu lado, disse que o Santos brigaria pelo título do Campeonato Brasileiro. Que o Santos ia brigar na ponta da tabela. De cima, não de baixo. Eu vou te dar uma nova oportunidade, Jordão. Vou te dar uma nova oportunidade. Passadas 12 rodadas do Brasileirão. 12. O Santos é 15º colocado, 11 pontos ganhos. O senhor quer revisar a sua projeção inicial? Ou o senhor vai bater no peito e manter a sua projeção no começo do ano, Jordão? Por favor. Eu quero revisar, Marcão. Vou trazer a humildade. Ih, mamãe! Vou vir aqui com toda a humildade do mundo, Marcão. Primeiramente, pedir desculpas para quem acreditou em mim, né, Marcão? Falei que o Santos ia brigar lá em cima. Pedir perdão para as pessoas que eu discuti, né, que eu acabei passando do ponto, que falaram, o Santos não é tudo isso. Eu falava, sim, o Santos vai brigar lá em cima. Errei, gente. Perdão. E vou refazer. Foi, moleque? Análise. Fui, moleque. Vou refazer, Marcão. Eu acho que, inclusive, ontem eu tava assistindo ao Louvarandeiros, quando o Santástico falou 8º, eu quase caí pra trás, e quando o Mimi concordou, eu quase caí pra trás. Eu falei, gente, acho que eu tô pessimista. Mas, Marcão, eu acho que o Santos vai terminar o Campeonato Brasileiro na 11ª colocação. Eu acredito que o Santos não vai pra Copa Libertadores do ano que vem, porque é o que estão nos mostrando, né, Marcão? Se o Santos não vai trazer grandes contratações, como disse o Alexandre Matos, você vai apostar no que temos hoje, e o que temos hoje é isso aí? Então, eu não posso trabalhar mais na parte da teoria, né, Marcão? Vamos pra prática. Eu acredito que o Santos fica no máximo na 11ª colocação. Olha aí, hein? Deu aquela pipocada, hein? 11ª colocação. Vai cravar 11º? Cravado, Marcão. Ó, eu dou, claro, a oportunidade da revisão, né? É claro, o Mundial de Clubes nos favorece para revisar as previsões iniciais. Eu coloquei ontem 10º lugar. Mimi, 8º lugar. Alexandre Tutubaína Santástico, 8º lugar. Marcão, 10º lugar. Thiago Bigodinho Jordão, 11º lugar. Então vamos lá, Alexandre Santástico e Mimi ainda contam com uma possibilidade de Libertadores. Thiago Jordão, porque poderemos ter 8 vagas, né, de Libertadores, considerando ali os campeões do Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. Pode chegar a 8 vagas. Eu e você estamos mais pessimistas. Eu, Sul-Americana, você também Sul-Americana, mas com uma posição a menos, 11º. A que se deve, Thiago Jordão, essa mudança radical em termos de previsibilidade? Ao desempenho, Marcão. Única e exclusivamente ao desempenho. Porque a minha primeira análise, eu trabalhei com a teoria, com o campo de, olha, esse jogador pode me entregar isso, esse outro pode me entregar aquilo. Vamos trabalhar com a prática, Marcão? Ninguém entregou nada do que eu esperava, sendo bem sincero. O que mais chega perto, claro que eu tô querendo dizer com boa expectativa, o que chega perto disso e quase supriu já tudo que eu espero dele é o Roleiser. Os outros jogadores, Marcão, é só decepção. Só decepção, eu também coloco o Souza nesse balaio, mas eu já esperava muito do Souza. Brasão, só que eu reduzo Brasão, né? O Brasão, verdade, o Gabriel Brasão. Só que eu reduzo a minha expectativa agora, Marcão, porque os jogadores não mostraram nada pra mim. Tudo aquilo que eu trabalhei na teoria, Marcão, na prática foi um desastre. O Santos hoje tá muito perto de retornar ao Z4 ainda. O Santos não conseguiu se desvencilhar da zona da bagunça, infelizmente. Então, a minha análise está sendo refeita tanto pelo desempenho dos jogadores e quanto pelo que eu vejo do trabalho técnico em campo, Marcão. Por quê? Se você tá em 15º lugar, mas o Santos tivesse, por exemplo, trocado de treinador, tivesse com um treinador cascudo, um técnico bom de verdade, aí eu poderia estar até um pouquinho mais otimista. Só que, ainda com o Kleber Xavier, um técnico que não me traz confiança, muitos jogadores ainda estão lá que eu não confio, aí, Marcão, eu particularmente não consigo ser otimista e eu coloco o Santos no máximo mesmo em 11º. E eu ainda, quando eu fui pensar nisso, quando vocês estavam fazendo a Louvarandeiras, eu falei, talvez eu esteja sendo muito otimista, Marcão, porque hoje eu tô pessimista pra caramba.